Olá, seja bem-vindo à STP-TV. Hoje recebo o escritor e linguista São Tomense. Bem, São Tomense, e já veremos o porquê dessa paragem, é Didier Ferreira, que acaba de lançar um livro cujo título me entusiasmou tanto que ainda antes de começar a lê-lo trouxe o Didier aqui. Após a reportagem, iniciamos a conversa com o meu convidado. Falar de democracia, estabilidade e justiça será certamente importante, nesta altura, especialmente se falarmos de São Tomé e Príncipe. Este país, que acabou de celebrar 39 anos de independência, tem ainda um longo caminho a percorrer. E muito ainda existe a ser dito no que diz respeito às leis e também à justiça. Regressamos da pequena reportagem. Como eu dizia, Didier Ferreira, enfim, escritor, faço questão em chamá-lo escritor, linguista de formação, mestre, e surpreendeu-me com a edição de um livro cujo título, como eu dizia há bocadinho, de facto deixou-me, enfim, eu disse isso no debate africano, excitado. O Diário Poético de um Empregado de Balcão, chama-se o livro. Ninguém que leia um título de um livro, enfim, assim, pode deixar de pensar, mas que raios, o que é que o escritor quis dizer com isso, não é? E, sendo assim, eu não digo mais nada, eu vou perguntar já diretamente ao Didier o que é que esse título quer dizer. Didier, obrigado por estás aqui comigo e diz-me o que é que isto quer dizer. O Diário Poético do Empregado de Balcão. Antes de mais, boa tarde. Este título quer dizer isto e muito mais. Portanto, quer dizer de facto que o Diário, portanto, é um livro escrito por um empregado de balcão, alguém que exerce a profissão de empregado de balcão, e, no entanto, é também um título de alguém que está sensível ao seu próprio tempo, às circunstâncias da sua geração, falando mais especificamente no caso em Portugal. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Esta ambiguidade faz porque eu, quando escrevi o livro, no início o título não era este, tinha um outro título, chamar-se-ia História sobre Histórias. Seria este o título. Um bocado mais vulgar, digamos. Porque seria talvez mais hermético, porque seria um livro de contos, portanto um livro de histórias, sobre outras histórias que foram histórias ouvidas, histórias, algumas delas vividas, histórias imaginadas, mas acima de tudo histórias que me chegaram de outras pessoas, portanto, da mundo de vivência que eu pude, que eu pude constatar. Agora, Histórias sobre Histórias era muito real, portanto, para aquilo que eu queria fazer, mas a verdade é que eu sentia que não era só isso. O livro tinha que ter mais que isso. Então, que de repente, um dia acordei e ocorreu-me o título, o Diário Poético do Empregado de Balcão, na medida em que era aquela atividade que eu estava a desempenhar. Portanto, eu escrevi este livro em 4 anos e nesses 4 anos foram o período que eu trabalhava como empregado de balcão para conseguir sustentar os meus estudos, a minha formação. Portanto, o Diário Poético de um Empregado de Balcão é, acima de tudo, uma constatação de facto. É dizer, ok, eu sou estudante, sou empregado de balcão. Ou seja, eu não sou empregado de escritório, podemos dizer assim. Isso, se calhar, é mais concreto do que a história das histórias. Exatamente. E aqui começa a ambiguidade do título, porque as mensagens implícitas neste título partem daqui. Porque, da mesma forma como eu, para escrever estas histórias, parti de mensagens que me chegaram, quando eu chego a este título, eu parto também de uma realidade que me chega, que é a dos jovens portanto, formados e que estão desempregados ou em trabalho precário. E eu também pude passar por essa fase em que, enfim, licenciei-me, e a verdade é que não tinha emprego. Era difícil encontrar emprego na minha área de formação, e quando havia, quanto muito eram ofertas impróprias, penso eu, para quem se formou, estágios não remunerados, nomeadamente, ou então trabalhos muito mal pagos. Ou seja, toda uma nova realidade, e uma realidade, digamos que pouco simpática, não é? Sim. Epá, mas o título, na minha perspectiva, mal eu li o título, supus logo duas coisas. Ou que tinha exatamente que ver com isso, com o concreto, com o cotidiano e com a vivência do vivido, e que tinha também outra coisa, que era um olhar, digamos que irónico, mas ao mesmo tempo com humor sobre a própria experiência de vida. Portanto, há aqui dois pesos.
Mas e depois existe o meu olhar sobre o título, que é isto só pode ser algo muito inteligentemente bem concebido. E folheando o livro, que eu ainda não li, mas por norma eu trago convidados que escrevem depois de ler a sua obra. Nesse caso eu não resisti em trazer o Didier ainda às cegas, ou seja, sem ler o livro. Está mesmo ansioso por tê-lo aqui para explicar tudo o possível num programa com essas características sobre a sua experiência enquanto escritor. Mas tu já escrevias antes, tinhas um blog, Didier Ferreira, na Blogspot, não é? Eu fui ler coisas muito mais poesia do que propriamente o conteúdo do Diário Poético, de um empregado de balcão. E depois, então, passas da poesia para essa espécie de contos, que também são... tem muito de lirismo e de poético, digamos, neles. Como é que se faz essa transição? Que necessidade te levou a deixar de lado um pouco a poesia para passar para algo, enfim, que é uma mistura de géneros, não é? De géneros literários? Sim. Eu desde muito novo comecei a escrever poesia, mesmo desde muito novo. Desde que me recordo, praticamente, lembro de mim, aos 13, 14 anos, a escrever a poesia. Uma poesia, enfim, com algumas intenções mais românticas para os colegas, não é? Sim, notou-se bem isso no teu blog. Pois. Portanto, havia essa intenção. Muita carta de amor. Sim, com certeza. Sim. E depois, com o tempo, portanto, fui aprimorando, fui gostando mais de poesia. Depois tive pessoas também que me introduzir no meio poético, convivendo com outras pessoas que escrevem poesia, o que foi mesmo muito importante e permitiu-me crescer bastante. Depois também li muita poesia. Sempre estive muito ligado à poesia. O meu primeiro caderno, o primeiro livro que eu termino é de poesia, portanto, chama-se Nada Faz Sentido, escrevendo pensamentos, descrevendo sentimentos. E nesse Nada Faz Sentido é realmente a súmula de uma poesia, mas uma poesia refletida. Portanto, dividida em duas partes. Escrevendo pensamentos, portanto, há uma reflexão sobre aquilo que é o mundo, sobre aquilo que é digamos, a própria realidade, exato, com que eu me deparo e também a realidade com que eu leio. Também foi muito importante, não é? Para me trazer outras perspectivas. Claro, faz sempre falta essa realidade mediada, que é, de facto, a realidade das diversas leituras. Sim. E, portanto, eu quando escrevo isto, lembro poemas como O que é ser um homem, tinha poemas como, sei lá, por exemplo, O próprio Nada Faz Sentido, também tinha este poema, e então tinha uma necessidade de intervenção. Entretanto, também havia outra parte mais romântica, outra parte mais sentimental, que é uma poesia, digamos, mais sentida. Quando eu termino este caderno, faço uma publicação em 2010, é uma publicação, portanto, muito local, na minha zona, em Almada, onde eu vivia, e, portanto, através da Associação Poetas Almadenses, portanto, que teve esse prazer de editar-me, ou pelo menos deu-me esse prazer, portanto, foi mútuo, digamos assim. E a verdade é que, com esse projeto da poesia, eu, quando termino este livro, eu senti-me terminado, quase. Senti que, esgotei a minha fonte de inspiração para escrever poesia. O que não foi bem verdade, porque nos próximos anos escrevi mais 3 livros de poesia. No entanto, nunca me identificando diretamente. Porquê? Porque eu queria dizer mais. E a poesia, o verso, era insuficiente para aquilo que eu queria dizer. Inclusive, eu chego a este livro porque o primeiro conto que eu escrevi foi precisamente o primeiro conto deste livro, O Lutar para Viver e no Fim Morrer, que surge precisamente da poesia. E talvez daí que surge o meu estilo. Porque eu escrevi, muito, muito resumidamente, eu estava a trabalhar precisamente como empregado de balcão e quando estava a observar uma situação em que estava uma senhora no jardim, portanto, no jardim do hotel, porque eu trabalhava num bar, portanto, coordenava um bar de praia do hotel, no Algarve, mas nessa época, era numa Páscoa, estava o tempo meio chuvoso e eu estava no hotel, propriamente dito. E, portanto, estava uma senhora alemã com 2 crianças a brincar em volta da piscina.
A certa altura, a senhora ausentou-se, buscar qualquer coisa, e as crianças continuaram a brincar. E eu, de repente, comecei a pensar, quer dizer, que perigo se as crianças, por exemplo, escorregam e caem na piscina. Eu não sei nadar, assumo. Portanto, é uma falha minha que ainda vou a tempo de corrigir, mas eu não sei nadar. Vê-se bem que tens a São Tomé que não nasceu em São Tomé. Já lá iremos, já lá iremos. Já lá iremos. Por isso, enfim, e eu comecei nesta reflexão comigo mesmo, que é qual seria a minha... É uma angústia Exatamente. tremenda, mas também um olhar muito especial, muito existencial. E, no fundo, eu comecei a colocar-me... Angústia é a palavra certa. Comecei a questionar-me se uma daquelas crianças, portanto, cai à piscina, qual seria a minha reação? Será que eu teria, enfim, um espírito altruísta, de alguma forma, tentasse ajudar, tentasse socorrer? Mas a verdade é que, em termos de razão... É um dilema incrível. Se ele fizesse isso, também estaria em consciência de que iríamos ficar os dois naquelas águas, não é? Nesse sentido, pus-me a pensar alguns bons minutos. Depois a senhora voltou e eu escrevi um breve poema sobre isso. No bloco de trabalho, escrevi o poema. Cheguei ao quarto e o poema perseguiu-me. Então, aumentei o poema. No dia a seguir, continuou a perseguir-me esta ideia esta angústia, precisamente. E então eu percebi que os versos da poesia eram poucos para conseguir expor a minha ideia, para conseguir passar este dilema, não é? Então que comecei a trabalhar, comecei a fazer investigação, bastante investigação, perdi muitas horas de sono e tendo que ir trabalhar depois e acabei por chegar ao conto. Subsequentemente, o trabalho que eu tive foi de aprimorar este conto definindo um estilo e foi aí que eu começo os 4 anos que eu passei a ter terminado este livro, que é todo o meu processo de escrita passou numa primeira fase por definir um estilo. Eu queria definir um estilo, queria trazer algo novo para a literatura, algo muito próprio, algo meu, e então nesse sentido eu percebi que toda a bagagem da poesia que eu tinha não podia dispensá-la. Mas, no entanto, nos tempos que nós corremos, a poesia é cada vez menos lida, a prosa serve mais para fins que eu tinha em mente, para conseguir desenrolar um trama. Enfim, acabei por chegar na poesia, no conto poético. E claro, de facto, isso é folhando, percebe-se bem essa mistura de género e até em determinados textos, essa despreocupação em estabelecer limites muito rígidos sobre o que é uma coisa e o que é a outra, que poderia ser a outra. Tu há bocado falaste que isto era o resultado de uma experiência pessoal e também de uma experiência mediada ou vivida através da leitura daquilo que é escrito ou de outras experiências escritas por outros. Quem te influiu? Não, propriamente, vamos esquecer a parte pessoal e ver a parte literária, a parte mediada. Quem influiu, ou quem mais influiu na tua perspectiva, na tua escrita, ou quem mais te chamou em termos de inspiração para fazer uma opção deste género, para escrever um livro deste género? Tanto de estilo, como até de estética? Esta pergunta tem-me feito ao longo dos anos e eu continuo a não conseguir responder de forma muito objetiva. Por que isto acontece? Porque, enfim, eu sou estudante de literatura e a minha primeira influência é a literatura no seu todo, é a literatura em si. Ou seja, eu li muito e leio mesmo muito para conseguir escrever o que quer que seja. E inspirou-me muito autores de certas literaturas, a literatura portuguesa, a literatura africana, da literatura francesa, pelo menos francófona, da literatura anglófona. E houve muitos autores, muitos escritores que me influenciaram. Todos os escritores que eu li, pelo menos a partir de certa fase, posso marcar aqui como o ano em que eu entrei para a faculdade, portanto, para este curso, todos os autores que eu li e de alguma forma me influenciaram. Claro, há alguns nomes que se calhar marcaram mais que outros. Por exemplo, um dos primeiros livros que eu li e que me fizeram perceber que a literatura não tem que ser tão óbvia, e daí que alguns textos podem não ser tão óbvios, foi, por exemplo, Albert Camus, O Estrangeiro. Marcou muito porque fez-me perceber que... Falávamos um bocadinho de existencialismo. Exato, lá está, nós vamos separar. Esse olhar típico de crianças na piscina, não saber nadar, a mãe alemã fora, esse dilema, essa angústia
é absolutamente existencial. E nesse caso, claro, autores como o próprio Camus, o Kafka também, li praticamente tudo que o Kafka escreveu, também influenciou-me bastante. Depois, houve outros autores. Quer dizer, o autor da minha vida, o escritor da minha vida, o livro da minha vida é Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. É, de facto, um livro que eu li, reli, estou a reler. Isto é um livro giro. de cabeceira. Eu vou-te interromper para dizer o seguinte, que isto é muito giro porque está-se a assistir a uma espécie de nova literatura africana. Quando eu digo africano, refiro-me à África no sentido civilizacional. Enfim, africano em qualquer lado é africano. Um chinês africano não deixa de ser um africano. Essa concepção muito ampla da africanidade, que eu chamo pós-africanidade, muita gente não gosta que eu ponha o pós, não é? Eu e a minha mania do pós em quase tudo. Bem, mas pronto, a verdade é que existe uma nova corrente de escritores africanos ou da diáspora africana, se quisermos, que estão muito pouco preocupados em estabelecer como referências principais outros escritores africanos, outros escritores, sobretudo ligados à sua, digamos que a sua proveniência, ou a sua origem, enfim, identitária, se quisermos. E muitos escritores assumirem ser influenciados por outros escritores de outros lados, não é? Neste caso, no teu, alguns, digamos que clássicos ocidentais, não é? Enfim, Proust, Camus, que não era bem, não se pode dizer que sejam ocidentais, é tão africano quanto nós, só que do norte, se quisermos considerar assim, mas pronto, faz parte de uma corrente que é essencialmente ocidental. Se não metemos aqui a negritude no meio, bem, mas pronto, vamos esquecer isso. A questão é a seguinte, e sentes-te cómodo, tendo como referência referências estéticas que não sejam identitárias? Sim, ou imediatamente identitárias? Bastante. Até porque, claro, eu estou a falar destes autores, obviamente que Pepe Tela é um autor também que é incontornável para mim. Tudo que eu li de Pepe Tela gostei imenso, mas há uma duplicidade entre o que eu leio enquanto leitor e o que eu leio enquanto escritor, ou pelo menos enquanto aspirante a escritor. Marcas esse limite. Exato. Sim. E enquanto escritor, por exemplo, quando eu li... Aspirante a escritor. Mas é um facto. Quando eu li O Assobiador Don Jackie, muita coisa mudou na minha concepção de literatura. Sim. Muita coisa. Porque foi um livro que marcou-me bastante. E depois, enfim, eu continuei a ler bastante o Don Jackie. É um autor que me influencia muito. Confesso que o meu estilo, de alguma forma, pode ser... Bem, se alguém quiser aproximar, pode ser, sim, com certeza. Mas depois eu também vou para Marte Sá Carneiro e, quer dizer, quando eu li A Confissão de Lúcio, tudo para mim também mudou. E, nesse sentido, aquilo que eu quis fazer, respondendo à tua pergunta, se me sinto confortável, é que para conseguir escrever algo novo, até mesmo no sentido da africanidade, eu percebi que os autores africanos têm uma linha muito própria, estão muito próximos. Aliás, mesmo enquanto estudante de literatura, eu pude perceber isso. Os escritores africanos, na sua maioria, claro, tendem a não mudar muito o nacionalismo, a tradição, uma busca da tradição. E o que é que acontece? Eu, quanto escritor, eu nasci ainda no... escritor já pós-colonial. Exato, claramente. Essa temática de criar a nação não é a tua obrigação. Exato. Não é a obrigação da vossa geração. Portanto, eu nasci em 85, vivo já no século XXI, portanto, eu começo a desenvolver no século XXI, e eu lancei-me a mim mesmo o desafio de criar algo novo na literatura. E eu, para criar algo novo na literatura, tinha que conhecer a literatura no geral. Ou seja, para trazer algo novo para a própria africanidade, eu tinha que olhar o que os outros fizeram, olhar o que os próprios africanos escreveram e depois fazer uma mistura ou uma arte, ou um engenho para conseguir fazer algo novo, algo próprio, e algo até que fizesse a ponte entre as duas áreas. Porque eu penso que a literatura dita ocidental é muito importante, a literatura africana também é importante, a literatura asiática, inclusive. Talvez seja preciso fazer uma ponte. Essa inquietude, enfim, eu disse há bocado que fui ler o teu blog. Sim. E achei interessantíssimo, aliás, o tema desse programa eu retirei do teu blog, com a tua licença, mas achei interessantíssimo o título do blog. E tive que fazer aqui uma adaptação para dar título a esse programa, que é Não Ser no Tempo Só Mais Um. Ou seja, essa inquietude tem tudo a ver com isto, não ser no tempo só mais um. Criar um estilo, tentar inventar um género que seja muito mais próprio do que um género que tenha que ter uma identificação, digamos que nacional, não é?
Sim. Portanto, estamos aqui a falar de nacionalidades, de identidade. Tu disseste-me um bocado uma coisa que me deixou quase que arrepiado. Que é o seguinte, tu nasceste em Luanda, és filho de um São Tomense e de uma angolana, optaste por ter nacionalidade São Tomense, tens um passaporte Sim. São Tomense, vives em Portugal, não conheces São Tomé e Príncipe, vieste de Angola, muito pequeno para Portugal. Quer dizer, isto é... Enfim, eu sou um tipo muito virado para essas coisas do cosmopolitismo e para essas coisas. Quer dizer, mas tu és um claro produto daquilo que é a globalização, não é? Sim, Abílio. E se nós juntarmos a isso o facto de, não sei por que razão, mas enfim, de ter um nome francês, porque o Didier também é francês, e eu quando descobri que o nome era francês, isso levou muito para a cultura francesa. Não é? Exatamente. Portanto, é verdade. E esta minha própria inquietude, e tu falas na expressão inquietude que eu acho fantástica, porque revela muito daquilo que eu sou. Um indivíduo inquieto na sua própria natureza, inquieto no seu próprio mundo, portanto, alguém que tem necessidade de romper com qualquer coisa, porque eu cultivo em mim a tradição do novo. E eu nasci em Angola, portanto, em Luanda, claro, vivi lá os meus primeiros anos, e também por essa razão tenho uma grande proximidade com Angola. Claramente, sou verdadeiramente um angolano e sinto-me como tal. Vivo também como tal e tenho essa ligação com a terra. Entretanto, o meu pai é santomense e eu, quando nasci em Angola, portanto, sou registado primeiramente na Embaixada de São Tomé, em Angola. E a verdade é que daí eu acabo de vir para Portugal, nunca fui em São Tomé e eu também tinha necessidade de criar uma ligação com São Tomé e Príncipe, até porque, enfim, quando via as imagens daquela ilha idílica, achava que para as minhas inspirações, eu para ser o poeta tinha que estar ali naquele pedaço de terra, não é? Tremendo para escrever. Sim. Agora eu vou te interromper outra vez, que isto vai ser... Isto também é uma Não, conversa, não, portanto, claro. não te preocupes, estás relaxado, estás à vontade. Mas eu tenho que fazer essa pergunta. Sendo um São Tomense, filho de um São Tomense, como é que tu imaginas São Tomé? Quer dizer, nunca lá estiveste, como é que tu imaginas aquele país? Interessa-me tentar perceber como é que os novos São Tomenses vão olhar para o país. Eu também tenho filhos que, sendo São Tomenses, de alguma forma, porque sou pai de filhos São Tomenses, que não conhecem São Tomé e Príncipe. E sei, e tento perceber como é que eles imaginam aquele país. Eu sei como é que os São Tomenses que estão em São Tomé imaginam essa gente, não é? Quase que nem sequer as consideram propriamente São Tomenses, não é? Claro. Há ali aquela coisa muito, digamos que reacionária, de rejeição desses novos São Tomenses. Mas a verdade é que o país vai ter que lidar com esses novos São Tomenses, quer queira, quer não. E então, a situação é a seguinte, como é que tu vês esse país? Tu só imaginas, só podes imaginar. Como é que tu vês o país? Eu respondo-te assim, imaginemos que eu tenho pai, mãe, afetivos e não conheço os meus pais biológicos. Não é? O que acontece? Chega a uma certa altura em que quando percebemos, que somos adotados, não sei por que razão, mas há uma necessidade de descobrir quem são aqueles pais verdadeiros. Nem que não seja para olhar e para rejeitá-los ou para aceitá-los, mas há essa necessidade. E eu, em termos de nacionalidade, sinto exatamente a mesma coisa. Ou seja, vejo São Tomé como um pai, Angola como uma mãe e Portugal como sendo aquele pai adotivo. Não é? Nesse sentido, perguntarmos ao filho adotivo como é que tu te sentes em relação aos teus próprios pais. Complicado. Enfim, inquietude. E voltamos outra vez à questão de inquietude. Agora, você tentando ser um pouco mais prático. Essa criar. No caso de São Tomé, como é que eu vejo São Tomé? Obviamente que há um imaginário que nós criamos através das pessoas com quem convivemos, o que nós lemos também, as imagens. E hoje em dia, volto a frisar, eu esforço-me por ser um indivíduo no meu tempo, o mais aberto possível, e nós temos a internet que nos dá uma proximidade que não existia em outros tempos. Portanto, também não há muito que ficcionar com o que seja São Tomé. Nós podemos ver imagens. E a ideia que temos de São Tomé é, de facto, de uma terra não muito diferente, curiosamente, em termos culturais, tanto da portuguesa como da angolana, com as suas especificidades, sim, mas eu vejo São Tomé como um país em que gostava, sim, de viajar para lá, como a Angola também, um pouco com a nostalgia do turista, ou seja, não
não estou preso a essa necessidade de reconhecer São Tomé E como... de criar uma identidade Exato. forçada, digamos, e um reconhecimento de quem tem essa identidade. Sim, até porque eu fujo ao máximo, o máximo quanto posso, tento fugir do provincianismo. Aquele provincianismo que Fernando Pessoa falava, que é o provincianismo, porque existe um mundo tão grande. Já Sócrates dizia, não sou ateniense nem grego, sou um cidadão do mundo. Portanto, o mundo é tão grande, existem tantas oportunidades e, acima de tudo, as nações já não são aquilo que eram antigamente, já não são tão fechadas. Pelo menos as que nós conhecemos e estamos a falar. Todas vão ter esse destino e estão a ter esse destino. Exatamente. E têm que lidar com isso. Isso é a atualidade, esse é o futuro e há que lidar com isso. E, em suma, quer dizer, o próprio indivíduo também tem que estar aberto, também tem que estar preparado para reconhecer um país que não conhece, como olhar para o país que já conhece, mas com outro olhar. Portanto, não com um olhar tão nacionalista. Eu dou um exemplo. A minha mãe esteve em Angola há pouco tempo. E a verdade é que ela hoje diz que teria muita dificuldade em viver em Angola. Por quê? Porque a Angola de hoje não é a Angola em que ela cresceu. Imaginou e viveu. Exato. Nesse sentido, eu penso que ela estará errada, não é? Porque os tempos avançam, os tempos mudam e nós também somos feitos de mudança, já dizia Camões. Portanto, ela tem que fazer esse processo de readaptar. Eu tenho a vantagem, eu e nós que não nascemos no país africano, temos a vantagem de que já estamos prontos para nos adaptar, ou seja, não temos expectativa, logo chegamos ao país, não temos termo de comparação. Eu não posso dizer, bem, não gosto mais ou gosto menos. Não, chego e tenho que reconhecer aquilo que há. E, obviamente, estarei mais predisposto a ajudar, menos predisposto a criticar. Numa crítica, pelo menos, que não seja construtiva, não é? E eu penso que essa visão que nós temos que ter é de que nós, ao voltarmos, será sempre para ajudar. Muito mais para ajudar do que para ser ajudados pelo país em si. Bem visto e muito altruísta, digamos. Sim. Muito altruísta e muito bom. Diga-se de passagem. Tu estiveste envolvido também, é curioso isso, estiveste envolvido com um grupo de divulgação de poesia, se eu bem percebi, também estiveste envolvido nas associações de estudantes africanos. E como foram essas duas experiências? Como é que tu as viveste? O que é que te trouxe, tanto como escritor, como do ponto de vista pessoal? Eu começo no associativismo, portanto, no 12º ano, a concluir o secundário, quando um grupo de colegas meus, portugueses, portanto, convidam-me a ser presidente da associação. Ofereceram todo o suporte que eu precisaria, mas achavam que eu seria a pessoa certa para estar à frente. Isto era os Jovens Poetas Vadios? Não, ainda antes disso. Mesmo só na escola. Okay. E o que é que acontece? Quando eu sou presidente da Associação de Estudantes, eu tomo conta de uma realidade que é, através do associativismo, nós podemos ajudar muito mais as pessoas que nos rodeiam. E somos muito mais úteis de forma cívica, seja a comunidade em que nos inserimos, como outras comunidades. No caso, era a comunidade da escola. Entretanto, eu depois, quando saio do secundário, vou para a Faculdade de Direito, onde, enfim, a licenciatura ficou incompleta, e na Faculdade de Direito dou seguimento a esse associativismo, tanto no Núcleo de Estudantes Africanos, como na própria associação, como em termos de federação. Eu fui, enquanto caloiro, logo no primeiro ano, pertencia à Federação Nacional de Estudantes de Direito, portanto, nesse ano a sede era em Coimbra, na Universidade de Coimbra. E a verdade é que, através do associativismo, eu percebi que a participação cívica era fundamental ao cidadão. Ou seja, podemos, obviamente, ter opiniões cívicas sobre a sociedade, podemos criticar o que for, mas em proximidade, portanto, em comunidade, devidamente organizados, que nós podemos fazer qualquer coisa pelo próximo, não é? E eu gostei muito nesse sentido. Paralelamente, o que eu tentei fazer foi o quê? Quando eu fui convidado a pertencer aos Poetas Almadenses, isto em Almada, eu deparei-me com uma realidade que é a realidade do país e, se calhar, a realidade que o mundo caminha. Qual era? Eu era o único jovem naquele grupo. Um grupo grande, 50, 60 pessoas. Eu era o único jovem. E então eu percebi que a passagem da literatura para os mais novos não estava, talvez, a ser bem feita. E então que juntei-me a um grupo de outros jovens e criamos os Jovens Poetas Vadios, portanto, cuja função era precisamente levar a poesia às escolas, aos mais novos, às pessoas da nossa geração, porque quando há imaginemos 2 pessoas de 50 anos
falando de poesia para jovens de 16 anos, Uma seca. há um fosso, exatamente. Uma seca. E quando somos Coisas nós, velhas, inclusive aconteceu algumas vezes que eu ao chegar às escolas, estão as turmas, de repente os miúdos ficavam de boca aberta porque estavam à espera que viesse alguém mais velho, exato, falar de algo aborrecido, e depois aparecia um jovem com uma idade muito próxima da deles, não é? E a linguagem aí era muito vantajosa. Nesse sentido, fomos fazer os Jovens Poetas Vadios, fizemos sessões em muitos sítios, no Chapitó, fizemos em várias universidades, em cafés, no Teatro da Almada, portanto, o teatro cedeu-nos, a Câmara Municipal da Almada cedeu-nos um espaço também em Almada, portanto, podemos fazer esse processo que foi muito vantajoso e, claro, enriqueceu-me tanto a nível cultural, neste caso, e nas associações, portanto, em termos cívicos, não é? E eu pude participar de forma muito ativa no associativismo, também estive num partido político em Portugal, onde também tive uma participação ativa, e a verdade é que, tanto de uma como de outra, chegou um tempo em que tive que me retirar porque queria, enfim, trabalhar dedicar mais na escrita e no estudo também, e, portanto, fiz a opção, mas tentei chegar ao máximo de jovens possíveis, inclusive trabalhei aqui numa associação, Gentes de Rincon, cujo papel era através de palestras, através portanto, de uma aproximação face-to-face com alguns jovens, tentar dar o máximo de formação e preparação possível para que esses jovens, quando retornassem aos países africanos, tivessem uma outra mentalidade, porque nós aqui muitas vezes falamos de mentalidades, não é? Sim, que é o que urge mudar. Sim. Em muitos sítios, incluindo Sim. nos nossos países. E nós jovens temos essa vantagem porque muitos dos vícios, entre aspas, que serão os vícios do futuro, já vêm connosco, não é? Porque a tradição traz-nos isso. E eu noto muitas vezes nas universidades, noto nas comunidades africanas que há realmente uma dificuldade em mudar a mentalidade. Portanto, estamos um pouco confortáveis nessa posição e não queremos ter a ousadia de modificar. E este papel tem que ser feito. E é muito mais fácil quando é dito por um jovem do que por alguém. Tem que ser estimulado e de forma sistemática, na minha perspectiva, insisto muito nisso. E a verdade é que nós estamos aqui na conversa e o nosso tempo já passou. Certo? Ok. Para tu teres a noção que não é nada difícil. Sim, ok. Estamos aqui a conversar. Eu vou dizer uma coisa. Com a tua licença e a licença dos meus amigos angolanos e portugueses também, sim, eu vou passar a reivindicar a tua santomensidade. Claro, e acho que fazes muito bem, e acho que fazes porquê? Porque se eu, enquanto estiver com o santomense, estou contigo, somos santomenses, e tu vês em mim, portanto, tu vês em mim a outra parte de um outro ser santomense. Claro que sim, quando eu estiver com um angolano, obviamente que ele não vai dizer este santomense, vai dizer que eu sou angolano. E quando eu estiver com um português, ele vai dizer, ok, também és português. Sim. E eu penso que aquilo que me enriquece a mim é exatamente isso, é poder falar com o santomense enquanto santomense, com o português enquanto português, com o angolano enquanto angolano, e tenho-me esforçado muito para também conseguir ter um conhecimento de cultura suficiente para, enquanto estiver com um moçambicano, falar com ele enquanto moçambicano e um guineense enquanto guineense e brasileiro enquanto brasileiro, exatamente. Mas é possível quando nós abrimos mão de certos patriotismos e certos nacionalismos e estamos mais preocupados ao mundo, não é? Exato, ao mundo e ao indivíduo no mundo. Eu vou dizer outra coisa, que é isso é uma coisa que me daria bastante gosto, era ver-te editar isto e falar um pouco sobre a tua obra em São Tomé e Príncipe. Espero que isso aconteça. Eu também espero que sim. Didier, muito obrigado por ter estado aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Termina assim a conversa com o Didier. Já de seguida, fica atento às notícias que selecionamos para si. De São Tomé chegam-nos estas imagens. Fica atento. A tomada de posse do novo presidente da UALP, União dos Advogados de Língua Portuguesa, aconteceu esta quarta-feira durante a cerimónia de abertura do 7º Congresso da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. André Aragão, bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, assume o cargo na sequência do 3º Congresso da UALP, realizado no Rio de Janeiro. É uma organização que dá preferência, sobretudo, à troca de experiência, à troca de informação, dá preferência nos seus programas à formação de advogados, à formação de advogados estagiários e à troca documental e de legislação também.
Nós vamos tentar, no próximo ano, ou ao longo do nosso mandato, imprimir e dinamizar cada vez mais esta troca. Nesta ordem de ideia, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe promete, ao longo do seu mandato, criar uma plataforma informática que deverá servir como ferramenta de trabalho para os países membros da OALP. É uma ideia grandiosa, vamos ver em que medida é que vamos conseguir concretizá-la, mas temos esperança que, com o espírito de solidariedade que caracteriza os países membros da OALP, levaremos esta empreitada a bom porto. São Tomé e Príncipe sucede Macau na presidência da União dos Advogados de Língua Portuguesa e o mandato é para o biênio 2015-2016. A partir de agora, a taxa de contribuição para a Segurança Social passa de 10% para 14%. O trabalhador contribui com 6% do seu salário e o empregador entra com os restantes 8%. A Lei 7/2004, que entrou em vigor com a publicação do Decreto 25/2014, prevê igualmente um conjunto de melhorias no que toca às prestações e subsídios atribuídos pelo Instituto Nacional de Segurança Social. De doença comum, de filho menor, aumentarão para 75% da remuneração média contra os 60% que estavam previstos na Lei 1/90. O subsídio de maternidade passará a chamar-se subsídio de parentalidade e abrangerá não só a mãe, mas também o pai ou um terceiro que fique à guarda do recém-nascido. Pronto, por ficar à guarda do recém-nascido, perca o seu salário, passará a ser por um período de 3 meses, contra os 2 meses que eram praticados anteriormente. A Lei 7/2004, denominada Lei de Enquadramento da Proteção Social, dá também possibilidade à concretização do direito à informação. O que isso quer dizer? Uma pessoa que não tenha terminado a sua carreira contributiva, portanto não tenha preenchido o prazo mínimo de contribuição para ter direito à pensão, poderá fazê-lo mesmo não estando a trabalhar, portanto contribuir com a parte que falta para receber a sua pensão. Esta lei, que vai começar a ser implementada pelo Instituto Nacional de Segurança Social, permite outros cálculos de atribuição de pensões com mais vantagens para os beneficiários. Uma espécie de discriminação positiva para que as pensões, uma vez calculadas, valham o que valia o salário do trabalhador quando estava no ativo. Portanto, calcula-se e através de um indicador macroeconômico, não sei, índice de preços no consumidor, ou inflação, variação da inflação, coisa assim, vai-se tentar equiparar o valor atual da pensão ao valor do salário que a pessoa tinha no momento, portanto, em que deixou de trabalhar. A Lei de Enquadramento da Proteção Social abre uma janela para os trabalhadores independentes entrarem no Sistema Nacional de Segurança Social. Que também terão que contribuir com 14% ou 10%, porque são 2 esquemas de proteção. Um obrigatório que inclui as pensões de velhice, invalidez e as prestações por morte, salvo erro, e o sistema alargado, que inclui não só essas 3 que dizia há bocado, mas também o subsídio de doença, de parentalidade e o subsídio de funeral. Portanto, esses trabalhadores independentes são todos os trabalhadores que existem no país e que trabalham por conta própria, desde o intelectual, o contabilista, o revisor de contas, o médico que não tem, portanto, que não tem entidade empregadora, até o mecânico bate-chapas, a senhora palaiê, o senhor motoqueiro, toda a gente que trabalha, que tem rendimento e não tem entidade empregadora, passará a estar abrangida pela Segurança Social no regime dos trabalhadores independentes. As condições para o efeito estão a ser ultimadas pelo Instituto Nacional de Segurança Social. Nesta nova lei, as mulheres têm 2 opções no que toca à idade da reforma. A nova legislação prevê que tanto homens como mulheres, até por um compromisso com os parceiros sociais, que tanto homens como mulheres se aposentem aos 62 anos e as senhoras poderão escolher ou 57 ou 62, não entre 57 e 62, mas ou 57 ou 62. E isto significa que uma mulher que aos 57 anos não pediu para se reformar, significa que ela vai reformar-se aos 62 anos. Com a entrada em vigor da Lei 7/2004, Lei de Enquadramento da Proteção Social, o Instituto Nacional de Segurança Social
está a proceder à reorganização dos seus serviços, tendo criado já um gabinete de fiscalização que irá também contribuir na resposta aos novos desafios no quadro deste novo diploma. Encerrada a rubrica Notícias, seguimos para as minhas sugestões, que é uma. O Diário Poético do Empregado de Balcão, de Didier Ferreira, que foi o convidado de hoje. Esfera do Caos. Leiam, comprem o livro e leiam o livro. Chegamos ao fim. No próximo sábado volto com um novo tema, escolhido a pensar em si. Já sabe, eu sou Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.